Dia, né? Eu acho que a vida é um grande aprendizado e então um pouquinho disso, tá? Fique à vontade, tá? Eu faço questão até porque se a gente não tiver uma interação, ela vai acabar em 10, 15 minutos e esse não é o objetivo, tá? Então, eu vou começar aqui na primeira tela. Tu está compartilhando a mesma tela aí, Rodrigo? É isso, né? Então, como abrir e manter uma empresa saudável. Eu só vou ler e depois eu vou falar sobre o documento. Uma gestão bem feita é manter uma empresa saudável em crescimento. Tá ali o segredo. Fazer o básico de forma simples e bem feita. Por que eu botei fazer o básico de forma simples e bem feita? Para mim, na minha vida pessoal e na minha vida de empresário, uns 2 anos atrás, ou mais, mas basicamente em 2 anos, a gente às vezes tu tenta evoluir, vai aqui, tu pega um monte de dicas, consultoria para cá e para lá, e daqui a pouco tu chega um dia que tu bate, cara, mas não está certo. Daí eu comecei a olhar, às vezes tu tenta implementar um mundo de coisas e tu esquece do básico. Eu não estou dizendo que ele não é, mas o básico bem feito, ele é muito mais eficaz do que, às vezes, tu planejar algo extremamente complexo. Eu falo isso todo dia, tá? Isso, ontem mesmo a gente estava numa reunião na empresa, fazendo algumas coisas de alguns setores, e eu brinco, falei, eu acho 10 vezes na reunião, gente, vamos voltar para o básico. A gente não tá se perdendo no básico. Vamos fazer o básico, depois que a gente faz o básico, a gente vai. O básico é assim, é direto, não tem enrolação, é uma coisa extremamente simples, tá? Então, e o tom de todos esses questionamentos aqui, eu vi que eu vou sempre bater em coisas extremamente básicas. Básicas, mas assim, às vezes o básico é difícil também de acontecer. Ou tu tem muitas barreiras que ele te impede de, às vezes, de fazer um básico. Ou, às vezes, uma simples reflexão, se eu estou fazendo uma coisa extremamente simples e básica, mas tu vai ver que elas são essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa empresa e para a vida também, né? Então, é nesse sentido. Pode passar ali, Rodrigo, depois vamos debater. Então, nós dividimos aqui em alguns tópicos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira, sobre produção, sobre comercial, né? Os 3 principais, só para vocês se localizar, e nós temos uma interação. Gestão financeira, tá? O que é gestão financeira? A gente vê o momento, o cenário da economia do Brasil, ela está extremamente difícil, tá? Então, quem não tiver as empresas, está difícil, o mercado, não existe notícia boa no dia a dia. Então, quem tiver uma gestão de dados, uma gestão de conhecer principalmente a sua empresa e tal, eu entendo que vai sobreviver e vai passar, e daqui a pouco ter uma bela oportunidade. Quem não tiver um controle, pelo menos saber onde que está, como fazer, de que forma também se reestruturar, tomando ações em cima de números e fatos, corre um grande risco de fechar as portas, quebrar ou ficar inadimplente, então, nesse quesito. Primeiro tópico, tá? Da gestão financeira, talvez um dos mais importantes de todos eles, tá? Mantenha separado as finanças pessoais das finanças da empresa. Quem de vocês ali, ou quem já, como métrica, tem salário definido dentro da empresa? Esse é um primeiro ponto. E eu falo assim que é uma situação básica, mas eu comecei a ter salário na minha empresa depois, desde quando eu vim dos móveis, em outra lá, uns 10, 15 anos depois delas abertas, se não mais. Então, se alguém quiser comentar sobre, mas assim, ó, uma recomendação básica
extremamente básica. É um primeiro tópico de toda essa questão financeira, e eu entendo que o mais importante dele, tá? Para uma empresa inteira. Mantenha separadas as finanças pessoais e da empresa. Independente, hoje é extremamente fácil, gente. Tu ter contas, hoje tu abre contas, até às vezes digital, não precisa mais ir no banco, elas não têm custo nenhum. Separa as contas. Às vezes até das pessoas físicas, da pessoa física da pessoa jurídica. Tem alguma coisa? Tem um uso, às vezes, que intercala uma coisa da outra, abre duas físicas, abre conta separada. Eu até vou botar um exemplo físico meu, tá? Eu tenho 3 contas bancárias. Umas que eu uso, eu tenho uma operação rural que eu uso, que eu sou obrigado a usar no meu CPF, então eu tenho uma conta só para aquilo lá. Eu tenho uma conta em conjunta com a minha esposa, que a gente usa para todas as despesas de casa, cartão e tal. E eu tenho minha conta particular, que eu uso separado. Tá? É difícil? Não, certo. E o mesmo acontece assim, ó. Quanto que a minha empresa fatura? Ninguém vive, mas eu não vai sobrar o dinheiro para mim tirar meu salário. Não, tu está vivendo, está comprando coisa, tu tem que ter uma separação disso. Então, acho que extremamente essa questão, ela tem que ser bastante separadinha das finanças, somente pessoais, e da empresa. E alguém que realmente cuide, né? Eu vi que entrou uma pergunta ali, né, Rodrigo? Que alguém botou ali. Foi um comentário da Paula, né? Esse básico bem feito é ter um financeiro, alguém que cuide só do financeiro. Concordo. Comentário da Paula. Aí, claro, que alguém daqui a pouco, ou alguém específico que tenha conhecimento sobre, né, para te ajudar nisso e manter separado as contas disso. Então, acho que isso é bem... É uma situação bem coerente nesse sentido, tá? Até no final, depois do Rodrigo, o pessoal está adiantando ali, a gente... Foi feito um questionário de perguntas, é uma autoajuda ali, um autoconhecimento, que eu vou dizer que é bem válido, inclusive quando eu estava validando alguma das perguntas, algumas coisas eu fiz para mim mesmo, tá? De tu escrever e tal, e dar uma olhada realmente aquilo que tu está no caminho, não está no caminho. Muitos, daqui a pouco, que eu estou falando é extremamente simples, tá? Mas tu vê que ao longo da conversa a gente vai ter algumas coisas para se ajudar. Junto no financeiro, controle daí, entra no mesmo quesito, controle o fluxo de caixa com frequência, né? Tem que saber quanto fatura, isso toda empresa ela precisa saber, ela tem que estar na cabeça de vocês o quanto que ela fatura, o quanto que ela faturou no ano anterior, o quanto que ela está faturando, como é que está o teu comparativo do teu faturamento mês a mês, como é que é o teu cenário, mais ou menos uma simples anotação, qual eram os teus faturamentos do ano anterior, se está vindo, o nosso setor ele é extremamente variável, às vezes tu tem meses que tu tem altos e baixos, normalmente o segundo semestre agora ele é mais ativo do que o primeiro semestre, então é aquele exercício de fazer, controlar o teu fluxo de caixa, tá? Aqui até essa questão, define metas financeiras realistas, né? Saber o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ele é um pouco mais complexo ainda, tá? Mas por que a gente bota metas financeiras realistas? É comum o cara abrir a empresa e tá lá, eu preciso crescer, eu vou crescer 50% no ano, eu vou crescer 100% num ano. Se eu não crescer 50%, eu quero. Gente, vamos botar os pés, fazer uma coisa realmente dentro de uma capacidade que seja possível atingir. Eu sempre repito uma coisa, faturamento não é resultado, tá?
Sempre que tu tiver um crescimento, tu tem sempre muito valor investido, vai ter que investir muito mais. Para cada 10 mil reais que tu cresce em faturamento, provavelmente tu vai ter que investir 5 no mínimo, seja em matéria-prima, seja em funcionário, seja em equipamento. Então, tu tem... faça um estudo mais elaborado, às vezes. A maioria, eu vou até compartilhar um dado com vocês, que um gerente de um amigo meu do Banco do Brasil compartilhou comigo, um dado talvez um pouquinho antigo, tá? Mas 65% das empresas do Brasil quebravam na expansão. Quando normalmente ela estava lá num pavilhão menor, às vezes pagando aluguel, ela ia para um pavilhão próprio, para sair do aluguel. Na mudança, qual o erro que todo mundo... Aí olha como o planejamento é importante. Normalmente, quando tu for fazer, às vezes, uma mudança para um espaço maior, ou ele vai fazer uma construção lá, ele orça o valor do pavilhão, eu vou gastar 1 milhão para fazer um pavilhão. Vou gastar mais não sei quanto para fazer isso. Bota só aquilo que, digamos, é o grosso, que é o básico. Só que esquece de todos os outros penduricalhos que tu tem. Sei lá, tu vai ter que fazer depois bombeiros, tu vai ter que adequar, tu tem escritório, tu tem parte elétrica, tem não sei o quê. Então, aquele 1 milhão que ele foi planejado na mudança, normalmente ele se torna 2, 1,5, 2. Quem já fez mudança de fábrica, provavelmente a maioria que já fez, vai entender o que eu estou falando. Tu faz uma primeira conta, eu preciso tanto lá para me mudar, aí depois existe a famosa do já que, né? Aí tu começou a fazer, mas já que eu estou fazendo, eu vou dar uma melhoradinha aqui. Já que eu estou fazendo, eu vou dar uma mudancinha ali. Já que, não sei o quê, acontece algum imprevisto. Aí aquela conta, ela sempre estoura. Tá? Isso não é novidade para um, para dois, é para todo mundo. Ela sempre estoura. Então, não prever isso também é uma coisa bastante complexa nesse sentido. Outra questão aqui, conheça, tá, bem seus custos fixos e variáveis. Né? Rodrigo? O Rodrigo até me mostrou antes ali uma planilha. Por que eu digo conheça bem principalmente os fixos, tá? No primeiro momento, acho que ele é muito importante. E quem não tem esse conhecimento, o que é o custo fixo e os variáveis? Tu tem que saber o teu custo hora operacional. Então, toda empresa, ela abre as portas de manhã, tu vai ter um custo mensal, né? Um custo mensal, tu vai trabalhar 20 dias, vai ter na média ali numa 170, 180 horas úteis nesse mês. Tu vai ter horas trabalhadas ali, né? Então, no máximo, tu vai ter, quanto sábado e domingo. Então, tu vai pegar teu custo lá. Então, teu custo é 100 mil. Mensal total dela. Teu custo fixo. 180 horas, tu vai ter ali um custo de R$500 a hora. Esse é o custo da tua empresa. Esse é um custo... isso ajuda muito, às vezes, assim, eu vejo assim, principalmente marceneiro, né? Mas tu vê muito quando tu visita as lojas. Cara, tem marceneiro que vai 2 vezes por dia numa loja, lá buscar coisa, levar coisa, ou vai 2 vezes por... andar, passa mais... Hoje, com o trânsito terrível do jeito que está ou não, então, todo esse tempo, ele é um custo hora. Então, isso é importante. O custo dos funcionários que tu tem, aí voltando ao custo do salário do dono que está lá dentro. Eu comento também, eu tenho um custo para a minha empresa. Um custo hora. Tem que estar lá no plano de contas o custo hora. E eu não aceito, né? Porque aí tu tem 2, 3 posições,
Mas eu não aceito trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e não receber um salário. Né? Às vezes a gente não tem, eu não estou dizendo que tu tem que ter um mega salário, como é que a gente normalmente faz? Todo dono faz isso. Ele tem um salário básico, né? Ele tem um salário que dentro das coerências das despesas do mês, e normalmente ele coloca uma métrica onde que tu tem uma reserva de caixa, tu consegue fazer uma reserva de caixa, que aquilo é o teu giro, a tua operação. Depois que tu atingiu a tua reserva de caixa, aquele spread que vai sobrando, tu vai dividindo entre os sócios, entre os lucros. Essa é a operação perfeita, tá? Os americanos fazem muito isso. Eles têm, às vezes, determina isso, essa reserva de caixa, ela pode ser em cima do teu faturamento, das tuas despesas, então tu cria uma meta. Eu boto ali na empresa, e às vezes por mais assim, a gente é tu é o dono da empresa, tem um número para a empresa. Então a empresa, ela é maior do que todos nós. A empresa, normalmente, quando a gente tem funcionários, tem um monte de situação, a gente tem uma questão social muito maior também. Então, uma boa reflexão nesse sentido. Às vezes, a nossa operação, nossa responsabilidade de empresa, a empresa ela é sempre maior do que nós. Né? Então, essa é a minha visão. Pode ser, é cética, é crítica, mas é mais ou menos nesse sentido. Nós somos investidores, normalmente nós pegamos nosso capital para abrir as empresas, por isso que é importante ter as finanças pessoais das empresas bem separadas, tá? Ter um caixa delas separado, né? Tem bastante transição, a gente, ao longo, às vezes tu pode pegar, eu sempre gosto de pegar alguns exemplos práticos, às vezes são exemplos que aconteceram com a gente, ou que já aconteceram com um amigo da gente, alguém que tu tem conhecimento, que tu fica sabendo que é mais fácil tu olhar para o lado de alguém perto, tu pegar algum acontecimento que é real, né, do que tu pegar algum exemplo fictício, ou que nem... Eu estou citando alguns exemplos aqui que aconteceram comigo. E é importante vocês pegarem também algumas coisas nesse que se faz sentido para vocês, pegar algum exemplo real. Às vezes aquilo que vocês já erraram, aquilo que já deu certo no passado, aquilo que já deu errado. Então, isso é uma coisa bastante importante. Deixa eu falar dos custos aqui, né? Depois o Rodrigo vai compartilhar. Quer compartilhar agora ou deixa no final aqui desse tópico? Abre o teu microfone, Rodrigo. Você vai... O último item ali é sobre planilhas, eu dou uma passada naquela lá, tá? Mostro para eles. Aqui eu botei planejar férias e final de ano, tá? Aqui provavelmente todo mundo já passou por isso, ou está passando, é o inferno para qualquer empresa, é dezembro, final de ano, tá? Primeiro, é o mês que tu fatura muito pouco, normalmente é o mês que tu menos fatura no ano, depende de quem faz férias coletivas ou não, e os custos dobram para todo mundo, tá? Se tu pegar, historicamente, não é qualquer empresa, a inadimplência, quando tu volta de férias e tudo assim, no geral, ela explode muito, tá? Ela é um número que chega a ser assustador, do que entra uma inadimplência, principalmente no nosso setor, de todo esse cenário, e depois, ao longo dos anos, ela vai se amortizando. Então, aqui eu daria um conselho, tá? Prático, que para mim mudou toda a história da minha empresa, quando eu abri e tal, desde o início.
a partir do momento que a gente começou, o que é planejar essas férias e esse acúmulo de contas no final do ano. Por muitos anos a gente sempre tinha dificuldade também botando lá. Então, um exemplo bastante prático. A gente chegava a um período, pega agora, sei lá, ainda dá tempo, aqui nós temos mais 5, 6 meses até o final do ano, a gente abriu uma conta, sentava, sei lá, com o contador, quando tu for fazer o teu fluxo de caixa, ali tu vai saber, conforme a operação de cada um, tu vai saber o quanto tu precisa no final do ano para pagar as férias de todo mundo, 13º de todo mundo, e principalmente o valor que tu vai ficar. Quem normalmente para, que eu acho que a grande maioria para na faixa de 2 semanas no Natal, tu tem que lembrar que tu vai ficar 2 semanas sem faturar. Então, isso tu precisa um número. Conforme o tamanho da empresa, se não pode ser menor ou maior, mas ele não resume muito, é o percentual que precisa um número. Aí eu vou dar um exemplo prático daquilo que eu acho que foi um divisor de águas para a questão da minha empresa. A gente abriu uma conta bancária, normalmente ali pelo mês de março, quer dizer, janeiro, fevereiro também tu tem um resquício ali. A gente abriu uma conta bancária no mês de março, e essa conta, ela tinha uma meta a ser cumprida. Vou te dar um exemplo, eu preciso 50 mil para pagar minhas despesas de final de ano e não movimentar o meu caixa. Eu preciso 100 mil para montar lá. Esse número, baseado junto com o teu contador e tal, tu vai chegar num número, que é um número coerente para tu pagar todas as tuas despesas. Pagar 13º, pagar férias, aquilo que é o extra fora do mês, que não é o mesmo anual que tu vai ter. Abre uma conta bancária e vai depositando um valor. Fala, preciso de 50 mil. Esse mês me sobrou 5 mil, vai depositando. Entrou um pagamentozinho meio aleatório lá que eu não tenho uma visão, vai depositando. O quanto antes tu conseguir chegar, que tu chegar até dezembro, tu tem esse valor que tu previu para colocar isso faz toda a diferença, tá? E eu cansei de pagar juro no banco, aí eu vou te dar uma coisa, não adianta abrir a conta, faltou um dinheiro e ir lá movimentar a conta. E se tu chegar a movimentar essa conta durante o ano, eu te dou certeza absoluta, o impacto que tu vai ter no final do ano, ele vai ser muito pior. E a chance da tua empresa se tornar inadimplente ou ela não dar a volta nesse sentido, ela é gigante. Salvo, a não ser que a empresa tenha uma estrutura muito saudável, tá? Tem uma situação muito saudável. Mas é uma dica que eu recomendo e previsionar, né? Previsionamento, que ele botou ali, e tu saber esse número. Então, isso é uma questão bem prática, tá? Talvez muitos façam, tá? Mas eu vejo na gestão, muitos não fazem isso, tá? Mas não é poucos, muitos não fazem isso. Eu mesmo não trabalho na questão do financeiro, a gente tem financeiro, mas compartilho com vocês que um dos períodos do ano que eu olho no financeiro é esse período. Tá? A gente recebe alguns relatórios de alerta e tal, e tu vê muita quesito nesse sentido, muito mesmo. A inadimplência ela sobe 10 vezes, 15 vezes numa retomada de janeiro. Então, às vezes essa falta desse planejamento, desse previsionamento que tu não tem, ele vai fazer o resultado. E te dá, e o mais importante, ele te dá assim uma tranquilidade tão grande, quando tu chegar lá no início, o exemplo do início de dezembro, tu está previsionando férias, se tu sabe que tu já tem aquilo que tu precisa, já depositadinho numa conta, certinho, ele te dá uma tranquilidade tão grande para tu trabalhar, principalmente que é um momento muito turbulento, né? Todo mundo quer para a última hora, ele já é uma coisa bem nesse sentido. Então, ele te dá uma tranquilidade tão grande que só essa tranquilidade ele já faria todo o sentido para usar. E use planilhas, sistemas, né,
para ajudar a gestão. Hoje, o próprio software que vocês usam ali do Rodrigo é uma maravilha, né? Ele tem muita ferramenta para ajudar nesse sentido, né? É bem comum a gente, quando eu falo a gente, é bem comum a gente, às vezes, não extrair todos os benefícios, às vezes, que um software tem, tá? Então, usem, tá? Confiem, o feeling, a gente sempre fala o feeling do empresário, todo mundo tem, todos nós temos, tu entendeu? Mas os números, eles nos dão a condição de decidir as coisas com propriedade. Então, confie nos números, tá? Não duvide muito dos números, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e quando tu vai olhar para os números de fato, às vezes eles dão uma realidade bem diferente daquilo que às vezes a gente acha, que está no nosso sentimento. Somente porque a dinâmica do mercado, ele está muito dinâmico, ele está muito veloz. Olha a velocidade das coisas, elas são muito rápidas, elas mudam muito rapidamente. O mercado, as coisas mudam muito rápido, a informação está muito rápida. Então, às vezes, tu trabalhando em cima de dados, de números, muitas vezes o feeling ele não fecha 100% com os números. As duas coisas é a situação perfeita ali para todo mundo. Rodrigo, está na tua mão. Eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu uso para algumas pessoas que me pedem para ajudar a avaliar, né, os números da empresa. É uma planilha bem... Vou compartilhar aqui com vocês. E depois, se alguém quiser, eu posso mandar, pagando R$5.000 na planilha. Deixa eu... Não sei se dá para ver aí, né, gente? Então, é uma planilha bem básica. Então, aqui, essa informação é o quanto vocês venderam no mês. Vou colocar aqui alguns números fictícios só para vocês entenderem, tá? Aqui é o custo, o próprio sistema, quem usa, todo mundo aqui usa, né? Tem lá o quanto te custou de mercadoria, né? O CMV ali é custo de mercadoria vendida. Tá? Quanto custou a sua mercadoria no mês. Ele já vai te dar um markup. Deixa eu ampliar aqui, peraí. Se eu consigo ampliar aqui. Não está ampliando, gente. Depois eu aprendo aqui na tela cheia. Então, até aqui, vocês têm no sistema. Aqui embaixo são seus custos fixos, aquilo que o Renan estava mencionando. Eu coloquei alguns aqui como exemplo, mas você pode aumentar o número de detalhamento ou jogar tudo num campo único. Então, vamos imaginar que meu custo fixo aqui é 40 mil. Vou jogar tudo num campo só para não ficar enrolando. Então, aqui embaixo eu tenho quanto eu tive de lucro líquido. É isso aqui que, de fato, tem muita empresa que não tem esse número na mão, né? Quanto que é que eu vendo por mês? Quanto é que eu tenho de despesa? Isso o seu contador vai poder te ajudar, ou quem tem aí um controle mais apurado, já tem essas informações. Aqui é teu lucro líquido, quanto que sobrou. E aqui também é o que o Renan disse para vocês, né? Coloque o salário de vocês nesse custo fixo. Não deixa para esperar ver quanto é que vai dar de lucro e pegar todo esse lucro e colocar no bolso. É daqui que você vai pegar aquela reserva para guardar mês a mês para o final do ano e o seu salário também, tá? Essa planilha também dá o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o quanto, no mínimo, eu preciso vender para que eu não tome prejuízo. Então, baseado, para vocês entenderem, o meu lucro aqui está 10 mil, certo? E aqui está me dizendo que o meu ponto de equilíbrio é 80. Se eu jogar lá em cima um faturamento de 80, obviamente o custo vai baixar para 40, vocês vão ver que o meu lucro aqui vai zerar. Então, se eu jogar aqui 80, que é o que ele está me dizendo lá,
meu custo, então, cai para 40, mantenho o markup de 100, olha o meu lucro aqui, 0. Então, essa planilha aqui é muito simplesinha, gente. Se vocês forem procurar aí consultorias, eles vão te mandar uma planilha muito elaborada. Essa aqui eu procurei fazer algo bem simples, que é para não ter desculpa que não sabe usar. É só jogar o quanto fatura, o seu custo, daquilo que você vendeu e as suas despesas aqui. Aqui embaixo ele vai te dar quanto você tem de lucro e quanto é o mínimo que você precisa vender por mês. Ponto final. Tá? Bem simples e tranquilo de qualquer um usar. Rodrigo, comenta aqui que tu botou ali como despesa, até para a gente... na esquerda, o que tu listou alguma das principais... Folha de pagamento, energia, telefone, limpeza, despesa bancária, aluguel, combustível, contabilidade, algumas coisas aqui que eu listei. Mas essa lista aqui eu fui chutando, lembrando coisas, porque era uma planilha de exemplo, né? Então, cada um aí tem a sua listinha, tá? Lembrou de algum aqui mais importante que eu esqueci, Renan? Não, acho que o que normalmente é a principal despesa, né? É que matéria-prima tu já jogou lá em cima, o teu sistema já dá... O que é bem interessante para vocês, tá? A parte mais difícil é tu ter o CMV ali, tá? Né? Isso é a parte mais difícil. Isso é uma parte de saber. Claro, o que eu sempre digo... sempre que tu faturou 100 mil, tá? E o teu CMV, por exemplo, foi 40 ali, que deu o custo que está no sistema, isso é aquela operação perfeita, tá, gente? Então, se eu vendi 100 barras, 100 portas, eu precisaria de 100 barras para fazer isso, daí o Rodrigo deve ter uma perda, que eu não sei quanto que ele calcula em cima ali nesse sentido. Cada fornecedor coloca o seu próprio. Né? Então, ele coloca a sua perda ali, então isso seria uma operação perfeita. Às vezes, se eu comprar alguma coisa a mais, ou comprar a menos, então sempre tem que deixar uma margenzinha, porque às vezes tu vai comprar algum material, tu nunca vai vender todo o material, tu pode ter algum problema, tu errou alguma coisa, tu tem algumas assistências, então tu tem que sempre ter uma margenzinha nesse sentido. Aqui embaixo eu tenho um campo, Renan, que são as aquisições, ou de produtos novos, linhas novas, ou de maquinários novos, que é para ele, vamos imaginar que ele comprou 5 mil reais em alumínios lançamentos, né? Ele coloca aqui, então ele de fato tem o quanto ele sobrou, né? Qual foi eu não digo que é o lucro, né? Que o lucro está aqui, mas é o quanto sobrou no caixa. Até coloco isso, sobra de caixa. Porque ele investiu em algo que não é uma despesa fixa, mas é um investimento. E o Álvaro escreveu alguma coisa aqui, deixa eu... Tudo que é utilizado na produção é custo, e não está relacionado à produção é despesa. Exemplo, pessoal do administrativo, parte é custo, parte é despesa. Isso aí. E aquilo depois, assim, no momento também, voltando lá naquele primeiro quesito, no momento que as tuas despesas, tu vai levantando ela e tu vai aprimorando ela. Se tu já tem uma separação do que é despesa física, às vezes CPF do CNPJ, fica muito mais simples tu chegar nessa questão das despesas. Muito mais simples mesmo. Então, que sempre também tem uns pega-ratão nas despesas, tá? Vamos ser... sempre também acontece alguma coisa, estraga uma máquina, tem um extra ali, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. Então, até o teu contador, ele pode te ajudar em muitas despesas fixas, quanto que eu tenho de salário, teu aluguel, tudo aqueles negócios. Mas sempre tu vai ter alguma coisinha extra. Então, quando tu começar a separar todas as tuas contas, todos os quesitos nesse sentido, vai ficar mais claro para você também
acompanhar e realmente medir totalmente as suas despesas. Pessoal, alguém quer abrir o microfone e contribuir com alguma coisa aí nos quesitos de gestão financeira? O Álvaro tem boas ideias, quer falar alguma coisa aí, Álvaro? Ninguém se habilita? Todo mundo tímido, hein? Posso fazer uma contribuiçãozinha aí, Renan, Rodrigo? Claro. Como bem foi dito aí pelo Renan, uma coisa que pega aí é a questão do crescimento, né, para muitas empresas. Às vezes a empresa está num ritmo de crescimento bacana, bom, mas a hora que ela vai ver, isso come ela pelas pernas, né? E às vezes está sobrando, só que ela vai ter que bancar aquele crescimento em galpão, em máquina, em suprimentos, matéria-prima. Uma hora ou outra o turnover vai aumentar e como o Renan falou, vão ter essas surpresas aí, né? Que é difícil, que às vezes até o próprio construtor não vai te saber dizer quais são essas surpresas aí, né? É verdade, isso mesmo. Bem lembrado, Elias, eu vou falar então um pouquinho da alternativa aqui, só para um dado bem, não tem sigilo nesse momento ali. Oi, Rodrigo. Nosso de treinamento. Oi, Rodrigo. Renan, boa noite. Boa noite a todos. Desculpa não ter respondido antes aí para você, Rodrigo. Em relação à diferenciação de despesa e custo, posso contribuir aí com vocês, não é tão simples, né? Quanto mais você se aproxima a um custo real da empresa, mais complexo é o seu sistema, mais caro é o sistema de controle. Vamos lá, energia elétrica, parte do administrativo, parte da produção. Se você colocar um orímetro em cada máquina, por exemplo, para você definir qual é o seu custo de energia elétrica da produção, e lá no administrativo, cara, o sistema fica muito caro. Aí você acaba fazendo um rateio, uma previsão, né, do que você gasta no valor X lá, vamos falar que você gasta R$1.000 de energia. Você vai lá apropriar, sei lá, 70% para produção e 30% para o administrativo. O 30% é despesa, né, e o 70% é custo. Então, isso vai para N fatores. Por exemplo, você produziu a mercadoria, embalou, colocou ela no estoque. A partir desse momento que você colocou uma mercadoria no estoque, ela é despesa. A sua armazenagem, ela já não é mais custo, ela é despesa. Né? Então, tem algumas situações bem características disso, não é tão simples calcular custo, né? É bem complexo, tem várias maneiras de fazer esses cálculos, né? Mas, como o Renan iniciou ali, falou lá no princípio, cara, o que vai diferenciar a sua empresa de outras empresas? O controle. Controle de caixa, controle de matéria-prima que entra, matéria-prima que sai, a perda do material, né? Perfil que vem riscado e você acaba vendendo como sucata, né? Isso vai lá para custo, vai diminuir sua margem, né? De lucro, e isso vai variar de empresa para empresa, de porte para porte, né? Em função da tecnologia, tá aí uma ferramenta aí do Rodrigo, né? Que é uma ferramenta que traz bastante dados, né? Bastante indicadores de desempenho da sua empresa, que você pode avaliar melhor a posição e o direcionamento que você vai tomar. Né? Mas esse tópico aí de custo e despesa, ele é bastante complexo. Sim. Renan, tem mais uma pergunta aqui para você. Não sei se você viu aí da Paula. Vocês conseguem achar o ponto de equilíbrio nessa questão que a empresa vem crescendo? Como calcular o ponto de equilíbrio? A gente conversou sobre esse negócio de ponto de equilíbrio, porque é difícil chegar nesse número, né? Não é algo tão trivial. E ainda mais se a empresa vem crescendo, né? Como faz isso? Eu vou dar um exemplo aqui, que nem eu estava comentando. 2021, tá? Vamos pegar depois da campanha.
foi recorde de faturamento, por exemplo, da minha empresa. Tá? Os preços também subiram, todo aquele negócio. 2021 foi o ano que os sócios, eu tenho eu e mais 2 sócios, eu, meu irmão e a minha cara, a gente praticamente não teve retiradas de lucro em 2021. Praticamente zero. Então, a gente viveu do salário, e aí como é que mas a gente bateu todos os recordes de faturamento e produção e dinheiro, o caixa. Não tinha. Não é que não tinha caixa. O ciclo financeiro, aí vai depender muito, porque a gente compra uma matéria-prima à vista, transforma, vende no prazo e tal. O nosso ciclo financeiro ele é muito longo, tá? O meu gira na faixa de 140, 150 dias. Na pandemia, me lembro em 2021, ele foi para 200 e tantos dias de ciclo financeiro. Porque o teu crescimento, para tu crescer, tu precisa botar mais matéria-prima, tu comprou gente, comprou uma máquina. Então, o teu crescimento, ele veio pegar. Claro, aí... Por isso é o perigo de quebrar, né, Renan? Por isso vem o perigo de quebrar, né, nesses momentos de crescimento. Vem o perigo de quebrar. Então, tu sempre tem que ter por isso é importante daquela reserva. Por que a gente, daqui a pouco, por que a gente não tirou reserva de capital ou divisão de lucros? Porque a gente tem uma métrica onde o percentual de faturamento, e com certeza, assim, como tu aumentou o teu faturamento, aquela reserva, ela é em cima da média de faturamento, então a tua reserva também aumentou, né, que é quanto que tu vem pegando, e nesse sentido. Então, é um momento muito importante também nesse sentido, mas da mesma forma, no momento extremamente delicado, numa pandemia, quando a gente voltou lá, às vezes tu tinha que tomar decisão. Chegou a se cogitar na mesa, quando se voltou, por exemplo, a pandemia, se voltou com uma inadimplência de 40%. Que era 0,1, na primeira semana, a gente ficou 2 semanas parado, a gente ficou lá em 2020, ali em março, abril, maio, não me lembro o que foi lá, quando tu voltou com 40%. Então, a operação estava totalmente inviável. Eu cheguei a falar várias vezes para os meus gerentes, ali, tocando na reunião, assim, gente, se continuar esse ciclo mais 30 dias, a melhor opção é fechar a empresa, parar, a gente tem dinheiro para indenizar todos os funcionários e tal, e depois a gente vai tomar. No fim, virou do avesso, virou aquela loucuragem. Infelizmente, a gente perdeu também alguns colegas e tal, não dá para voltar nesse assunto, mas ela é uma história, assim, um aprendizado muito grande. Deixa eu só fazer um complemento que o Álvaro colocou nessa questão, vou usar como exemplo a energia elétrica, tá? Álvaro, muito bem colocado no sentido, assim, a tua conta é R$1.000, tá? Parte da produção tu vai usar na fábrica, parte tu vai usar no escritório. Me corrige, talvez, se eu não estou errado, tá? Depende da tributação da empresa, tu faz, assim, essa divisão de lucro, porque tu não pode acreditar impostos, por exemplo, da parte do escritório. É o fim do mundo, né? Uma legislação brasileira é assim, então tu pode ocupar normalmente ICMS, a parte dos impostos tu pode creditar, que ela não é baixa, na faixa, acho que é 25, se eu não me engano, e na parte do escritório tu não pode creditar. Na grande, aí eu não sei se, mas se a empresa está no Simples, por exemplo, isso não faz mudança nenhuma, porque ela não gera crédito de imposto, entendeu? Então, eu recomendo, isso que nem o Álvaro comentou, sim, eu acho que entendo que isso, quem já passou essa primeira etapa do que a gente está falando, de ter as coisas simples e tal, vai para a segunda etapa. Aí tu vai afinando os teus custos, né? Afinando o certo. Custo, prever despesas, prever tudo 100%, cara, é praticamente impossível. Custa muito caro, tá? Às vezes não é... É que nem o meu estoque é 100%, né, Elias? Não existe. Você conseguir 97, 98 aferição do teu estoque, estoura foguete. O 100 custa muito caro, às vezes, para manter o 100. Né? Então, às vezes,
às vezes o básico, as coisinhas mais simplesinhas, elas surgem muito mais efeito nesse sentido. É uma dinâmica, isso é do estágio de cada um, tá? Quem já consegue fazer o básico, o ser humano é assim, a gente tomaria assim, a gente já vai para o estágio 2, depois tem o estágio 13, vai para indo, vai de ciclos em ciclos andando. Então, eu só citei esse exemplo, e o comentário é extremamente válido, mas como a gente tem muitas opções de tributação, então isso também vai lá do crédito, que tu vai ter lá na compra ou não, a complexidade, quando tu entrar em questão tributação no Brasil, a complexidade sobe muito mesmo. É importante a gente, às vezes, joga o total ali, entendeu? Pelo menos para tu saber o total que o caixa vai sair os 1.000, um exemplo da conta. Se tu vai acreditar mais ou menos, é uma regrinha que depois tu vai descontar no final. Mas o caixa, sim. Por isso da importância, todo mundo, com certeza, tem um contador, paga para um contador. Eu sugeriria a montagem, às vezes, de uma tabela, de uma planilha dessas, senta com o teu contador, porque o Rodrigo até botou algumas coisas, as despesas que é de um, daqui a pouco não são do outro. Sim. Era só um exemplo ali, né? Maior de um tipo, o outro não tem. Pelo menos sentar para dar uma luz e mapear todas as despesas. Até foi o comentário do Sérgio aqui, né? Por isso chama equilíbrio, né? Do ponto de equilíbrio. É muito complicado chegar nesse. É complicado, não é uma conta tão... Mas, assim, se tu começa a ter... não é que ela seja complicada, é difícil tu zerar ela, tu tá me entendendo? O zeramento é muito difícil. Mas dificilmente tu vai ter problemas, tu já tem uma forma acima de 80%, 90% do número, dificilmente tu vai ter problema, tá? Pode te atrapalhar um mês ou outro, mas tu vai embora. Então, aquela planilha ali, gente, é um início. Aquela planilha ali é feita para quem não tem controle nenhum ainda. Então, é um básico do básico a ser preenchido para começar um trabalho, entender onde é que a empresa está. Como o Renan falou, se você vai ajustando, vai melhorando os seus controles, você vai tendo que melhorar aquela planilha e melhorar em sistemas, ou sei lá como, e vai afinando o negócio, né, o seu controle, até que chegar a um nível de uma empresa um pouco maior. Aquilo lá é para quem não faz nada hoje, para dar o start, né? Para saber ter um ponto de partida para começar a se organizar, para não chegar ao ponto de estar quebrado e nem saber que está quebrado. Tem muita gente que está e não sabe que está, porque não tem um início, né? É muito bom em produzir, em vender, mas esquece da retaguarda, que é importante. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Renan, que é do Guilherme. Renan, como enquadramos impostos no teu CMV? Como enquadra impostos no teu CMV? É que daí a gente vai entrar na particularidade de cada um, tá? Quanto que tá, se ele tá no simples, se está no presumido, se ele está no real, que estado que ele está, as alíquotas, às vezes, de onde é que é o fornecedor dele, que compra, onde é que tu compra, se o material é nacional, se às vezes tu compra algum material importado, ele interfere, tá? Eu acho que isso é importante dentro do... Por isso que essa planilha, que nem o Rodrigo botou ali, e aí ela é muito fácil de tu colocar linha ali, ou tirar linha nesse sentido, deixa em branco, adiciona mais agrupamento, ela vai fazendo o inserir ali, né? Por isso que é muito importante esse preenchimento. Quem tem interesse, cara, senta, marca uma hora com o teu contador, ele vai te ajudar muito nesse sentido. Ele já vai te dar ali, se tu tá no Simples, por exemplo, não interfere muito as entradas, ele vai te dar quanto que tu tá, do percentual de imposto que tu tá pagando do Simples. Então, ele é muito de empresa para empresa isso, tá? Então, é indispensável, pelo amor de Deus, o contador se negar a fazer isso, troca de contador, tá, gente? É uma coisa bem... que isso, às vezes, é uma coisa que tem que ser pensada, tá? Tem muito contador ruim no mercado, mas, assim, mas é muito, tá?
Às vezes a empresa está pagando muito imposto, está sendo mal coisa porque não tem uma assessoria que ajude ela. Às vezes a pessoa quer economizar R$100, R$200 e gasta 1.000, 2.000, 5.000 em coisa por nada lá. Então é importante ter um profissional que tu confie no profissional e te ajude, é um princípio extremamente básico nisso aí. Infelizmente, não sei qual é a realidade de todo mundo, mas eu vou falar da minha, e eu acho que a Elisa vai dizer assim, cara, a gente paga 4, 5 vezes impostos do que o salário, inclusive o meu de todo mundo em qualquer empresa. O nosso maior vilão hoje é imposto, é governo. É muito dinheiro que vai. Muito mesmo. Chega a dar, não dá nem para fazer muita conta, tu entendeu? E principalmente às vezes quando tu tem uma sobrinha, tu acha que vai ter a sobrinha, vem lá, tem um trimestre, alguma coisa assim, já te mói no meio lá, já acabou com a tua felicidade, na verdade. É verdade. Já deu risada que é isso aí mesmo. Vamos falar um pouco de produção agora? Vamos lá? Vamos lá. Então, aqui na produção, né? Que acho que é bem básico, todo mundo sabe, então automatiza os processos sempre que puder, né? O que é automatizar? Cara, aquilo que tu hoje reduzir mão de obra e conseguir fazer mais rápido, tu está sendo, às vezes, mais eficiente. Um dos quesitos, às vezes, tu vê muita diferença de preço de A ou B ou C, às vezes é o processo dele, né? Às vezes o processo pode estar melhor, estar mais organizado, mais preciso. Às vezes aqui a gente vai automatiza a questão do software, né? Já uso, quem está aqui já usa um software, já te dá muito. Eu até quero elogiar o software do Rodrigo, ele é pensado para a porta, para o fabricante de porta. Já te dá os consumos, né, Rodrigo? Às vezes eu uso de retalho, o agrupamento, para quando tu vai cortar um modelo, cortar todos eles, para tu não ir, às vezes, para o modelo. Então, isso é automação. São pequenos movimentos que tu faz automação. Avaliar onde é que tu tem os teus gargalos de fábrica, entendeu? Onde é que tu tem mais, onde é que tu tem menos. Às vezes, o dono, todo mundo gosta da operação, tu tá me entendendo? Mas às vezes tu fica... Às vezes é bom tu sair umas fériasinhas, entendeu? Deixar as coisas acontecerem e quando tu voltar olhando meio por cima, olhando o que cabeça fria, tu sai daquele tumulto, olhar o que tu pode melhorar, o que tu não... pequenos gestos, pequena coisa, né? Básico, o outro aqui, acompanha os indicadores semanal ou mensal básico, tá, gente? Eu acredito que, não sei se todo mundo sabe, mas tu precisa saber quantas portas tu produziu. Eu acho que às vezes o diário, e tu pode ter anotação, mas eu nunca gosto de análise diária, porque às vezes tu tem alguma coisa que é mais fácil, depende do processo produtivo de cada um. Mas normalmente quando tu faz muito sob medida, às vezes tu tem situações que te ajudam e te atrapalham na coisa. Mas acompanhar, saber a tua produção mensal, tu tem isso já no sistema, né? Acompanhar a tua eficiência, como é coisa, é básico. Esse número ele tem que estar gravado na cabeça de vocês. Né? Tu tem que mais ou menos acompanhar e saber. É um pequeno artigo que vai estar aí. Fortalecer a cultura da empresa, né? Com boas práticas, uma empresa limpa, organizada, né? Quanto mais, melhor. Aí também alguns têm dificuldades. Eu sou se olhar para a minha mesa, meu Deus do céu, dá vontade. A gente tem uma melhoria sempre para fazer, né? Então ninguém é perfeito, mas quanto mais tu conseguir coagir todo mundo, né? E crie padrões de operações simples e eficientes. Que nem eu comentei, seja um quadro, seja alguma coisa, assim, tu difundir aquela operação. Por exemplo, quantas portas fizemos num dia? Está lá anotado, lá na produção. Quantas a gente fez hoje? Quantas a gente fez amanhã?
Hoje conseguimos fazer, sei lá, nossa meta é 30. Desculpa, gente. Lá naquela planilha do Rodrigo, tu vai ter lá uma questão que ele te diz o quanto tu precisa faturar, que é o teu ponto de equilíbrio. Então, lá já começou a tua meta. Então, quantas portas eu fabrico por mês? Qual é a média das portas que eu fabrico? Qual é o meu preço médio de venda? Automaticamente, um número vai conversando com o outro. Então, ali tu tem que ter uma meta. Então, se tu precisa produzir, sei lá, 500 portas, 1.000 portas mês que seja, 1.000 portas mês dividido normalmente por 20 dias, tu tem que fazer 50 portas dia. 200 por semana. 200 e pouco, 250 por semana. Então, ali tu vai chegando na tua meta que é para chegar. Não adianta lá dia 28 tu querer resolver o mundo lá. As contas viraram o mês, virou todas as contas de novo. Começou o mês, começou tudo de novo. Então, esse acompanhamento ele tem que ser, seja diário, semanal, mensal, ele tem que acontecer. E essa análise na produção, às vezes, analisar se tu tem todos os gargalos produtivos, todas as questões, e ir acompanhando e vendo. Então, é um exercício diário, semanal, de acompanhamento de dados para tu ir pegando nesse sentido. Aí. Rodrigo, não sei se alguém quer comentar a produção. Aqui eu botei bem porque é muito de cada um, né? Então, Sim. é particular do que cada um faz ali e tal. É particular. No sistema, acho que a maioria já sabe, né? Tem um painel que fala qual que é o teu ticket médio por porta, teu ticket médio por vidro. Isso tá fácil, né? Tá tudo numa tela. Só entrar ali, ele vai te dar essas métricas. Você tendo esse controle aí no seu RP ou numa planilha como essa, para você saber seu ponto de equilíbrio, seus números, é uma conta de cabeça, praticamente, você consegue chegar nessa tua necessidade diária aí, né? Mas, enfim, quem não souber onde está esse sistema, gente, pode me chamar. Na parte produtiva, né, Rodrigo? O teu software é muito bom nisso, né? Então, ele já te dá todos esses números, estão lá. Mas, assim, gente, não adianta estar os números lá, eu falo como gestão de vocês de dono. Não adianta os números estar lá no painel e tu não ter eles na tua cabeça. Tu precisa ter eles na tua cabeça. Tu não precisa ter o... eu fabriquei 101. Cara, mas tu tem que saber se tu tu pode errar por um número pequeno ou maior, mas tu tem que mais ou menos, pelo menos um fechamento semanal, que às vezes no diário é mais difícil, mas um fechamento semanal, tu precisa não fechar, seja na última sexta, chega na segunda da outra semana que tu voltou, tu precisa entender o teu fechamento semanal, como é que ele foi. Tem algumas empresas que tu consegue fazer até diário, depende da movimentação. Mas pelo menos no semanal tá lá. E aí tu vai confrontar o quanto tu vendeu, de quanto tu produziu, se a tua média de porta está naquilo, daqui a pouco tu produziu menos. Mas tu vendeu portas maiores ou fez alguma coisa mais especial, tu fechou com o teu faturamento. Um vai batendo com o outro. Então, essa análise precisa ser ajustada nesse sentido, para ele ir rodando para isso. É isso aí, o Henrique escreveu acompanhamento diário do painel de produção e painel de resultados, né? É para estar acompanhando o que está acontecendo. E o Guilherme aqui está perguntando, como saber a hora de investir na compra de máquinas para otimizar a produção? Devo buscar recursos onde? Tem dicas aí, Renan, para isso? Daqui a pouco o Elias também pode me ajudar, tá? Então, a empresa, qualquer empresa, tá? Ela tem que ter evolução constante, tá? A empresa que chegou a botar agora, para mim, tá bom, parei. Não quero mais crescer, não quero mais coisa só. Morrer. Eu não sei se é no primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo ano, não morreu, tá? Vamos simplificar a vida que morreu. Alguém vai passar por cima e vai vir tratorando. Isso vai muito de cada uma do teu recurso, tá?
do recurso, tu vai usar recurso teu, tu não vai olhar, tu tem que fazer um payback da tua máquina, tá? Daqui a pouco a conta não é simples. Às vezes tu botou uma máquina, onde que tu eliminou 2 funcionários, por exemplo, ou tu ganhou em produção, voltamos lá para a planilha de novo, ela vai te dizer em quanto tempo essa máquina vai se pagar. É o payback que tu vai estar nesse sentido. Às vezes, vamos falar em termos da indústria, a gente tem que ser um pouquinho arrojado nesse sentido, tá? Às vezes a diferença, tu ficar esperando muito também, uma empresa que ela não evolui, seja em maquinário, seja em inovação de produto, seja em tudo, em serviço, vai morrer também. Deixa eu colocar o Guilherme pedir um feedback do Guilherme, porque ele vende máquinas aqui, ele vende da Vidramac, vende máquinas de vidro, para vidro, né, beneficiamento de vidro. As máquinas são financiadas pelo BNDES hoje? Como é que é isso, Guilherme? Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade aí de esclarecer esses pontos sobre os nossos maquinários, né? O BNDES, no caso, ele não está ativo na categoria por se tratar máquinas importadas, né? Então, nós temos máquinas no nosso catálogo, né? De equipamentos importados. Portanto, porém, existem outras linhas de crédito no mercado bem atrativas, né? Umas que nós estamos utilizando com maior frequência, por se tratar de equipamentos importados, é o FENIMP. Esse financiamento, ele é um financiamento bastante interessante, porque o comprador da máquina, ele tem a trava do dólar, né? E para isso ele tem um período de uns 15 dias para escolher qual seria a melhor trava para ele. E ele tem um juros bastante interessante em termos de retorno desse capital para o banco, né? Nós temos a carência de 6 meses ou temos a carência também anual. São 2 categorias que você pode, na hora da contratação dessa linha de financiamento, ou fazer essa opção. Né? Qualquer banco tem essa linha? Qualquer banco tem essa linha, tá? Qualquer banco. Legal. Então, é muito interessante, né? As últimas mesas de corte que nós acabamos negociando foram vendidas através de FENIMP, né? FENIMP? FENIMP. É FENIMP. 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 Isso, FENIMP, exatamente. Tá? Vou escrever no chat aqui, você me corrige se eu estiver errado. Exatamente, é FENIMP. Perfeito. Beleza. Tá aí para quem quiser. Maravilha, doutor. Obrigado pela dica aí. Obrigado também. Vai se informar aí sobre isso agora. Ok, obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Obrigado. Até ter vou contar que uma das primeiras, 2008, 2007, 2008 mesmo, assim, uma das primeiras fábricas, a gente começou essas fábricas divulgarem a questão de montagem de fábricas a nível Brasil. Então, até contei essa história um dia para o Rodrigo, o cliente foi um cliente grande, cliente com potencial, foi uma das primeiras que foram montadas fora. Eu ajudei a montagem da operacional dessa fábrica, e na região ela foi uma das primeiras também, tá? Só que aí ficou uma fábrica sem dono. Então ela comprou uma máquina de lapidar vidro, acho que agora, faz um ano, ou nesse ano, não me lembro. O que aconteceu à fábrica? Porque ele não depende da fábrica, né? Mas não investiu, perdeu o time do momento. Vocês enxergam hoje uma fábrica de portas não ser uma lapidadora? É impossível, entendeu? Então,
alguns equipamentos, a não ser que tu tenha um terceiro que faça para ti, tu tem um vidro terceirizado e tal, mas como é que tu vai fazer uma porta, um perfil zero, ou coisa assim, sem ter uma lapidação, sem ter um negócio. Então, é muito... vai estruturando conforme a necessidade também, né? Maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Próximo tema e último é o comercial. Vamos lá. Comercial, tá? Vamos pegar até o primeiro tópico aí, né? Somente nesse cenário, né, de coisa assim. Trabalhe com informações confiáveis, tá? Não caia no boato do tipo, fulano vende 30% mais barato. Isso é o dia a dia de todo mundo, né? O Elias ali, eu sei que ele está vendendo 50% mais barato do que assim. Se eu pegar nos meus vendedores, o que vem, gente, é bola quadrada, é uma loucura, assim, cara. Tem cara dando de graça às empresas todo dia aí, né? Todo dia. Com certeza ele está do outro lado, ele vai ouvir o mesmo. Então, afinem, às vezes, a informação, entendeu? O que acontece? Hoje a gente tem muitos tipos, sei lá, espessura de perfil, espessura de vidro, às vezes acabamento, tem muitas variações no próprio produto. Então, avalie. Com certeza, ninguém tem margem de 30%. Não existe mais isso há muito tempo. Então, não é impossível o cara vender numa diferença de preço tão grande. Então, claro que às vezes não é 30%, mas assim, o que eu entendo? Tudo que passou de 10%, ou menos até, tem alguma coisa nesse sentido. Então, e muitas das vezes o cliente joga, tá? O cliente aprendeu a jogar. Somente nesses planos, agora, em épocas que é um pouquinho mais difícil o mercado, o cliente fica jogando. Às vezes nem é a realidade que tem. Então, fica jogando. E o que é legal, às vezes? Cara, às vezes tu vê que está acontecendo isso, fala com o teu concorrente. Se é próximo, vai lá, conversa com o cara. Entende? Eu até achei uma coisa muito legal, uma vez que eu estava em uma visita em São Paulo, e tinha uma região que tinha duas fábricas de porta grande, tá? Estou conversando com um, ele disse, pô, teu maior concorrente é o outro, né? Eu disse, é e não é e tal, né? Mas não ficou, eu vi que estava muito de boa, né? Saíram de dá o quê? Dá 1 quilômetro de diferença entre uma fábrica e outra, fomos no outro. Conversa aqui, como é que estava o mercado, tá? Como é que está a concorrência. Voltei e falei, o teu concorrente, as duas maiores são ciclanos, você tem algum problema? Eu disse, não. Ele falou, até semana passada fizemos uma reunião, não estamos combinando, até para a gente, na verdade, inverter, tu entendeu? Cara, estava olhando, comparando o preço dos nossos fornecedores para ver se a gente estava pagando preços similares dos nossos fornecedores. E, ao mesmo tempo, claro, eles conversaram também a questão do mercado, quem está dando, quem não está dando, se é viável, não é viável. Mas uma empresa um pouquinho mais estruturada, que tem já tem um custinho na mão, né? Ele começa a ver quando ele pode abrir, quando ele não pode abrir, porque não tem milagre, tá, gente? Não existe mais milagre. Pode ser que às vezes o cara está entregando um ou outro, ou está querendo pegar um cliente muito grande, tem uma ação específica, aí tem um monte de variáveis que acontecem. Mas não existe milagre. Tá? Verifique a informação, porque eu sempre comento, o que vem de bola quadrada é impressionante. Tu faz duas perguntas um pouquinho técnicas para saber mais, para ver se o cara se aprofundou, seja o tipo de produto, seja se o comparativo está certo, pode ter certeza. 90% não vão vir as respostas. Foi fulano que me falou, foi não sei o que falou. E aquilo vai andando. E muitas vezes até jogado, tá? De um lado para o outro, nesse sentido. Nós estávamos falando aqui, comercial inove sempre, né? Concorrência barata sempre vai existir. Sempre vai ter alguém vendendo mais barato que você. Tá? Se preocupe ou tome uma direção quem está vendendo mais caro que você está vendendo.
Então, se tu quer olhar para alguém, entender alguém, olhar isso, assim, se preocupe com quem está vendendo mais caro que você e está vendendo. Esse está vendendo valor, esse está vendendo serviço, esse está vendendo um monte de coisa. O mais barato... Vender preço é fácil, né, Renan? É fácil. Né? Isso é uma demanda antiga. Ah, eu tenho que... Cara, você vender preço, não precisa ninguém ali, não precisava ninguém no comercial, não precisava ninguém trabalhando, ninguém treinando. E até porque, assim, existe um custo gigante para isso, desenvolvimento. Todas as empresas têm um custo gigante. Então, tem empresas que elas não vão conseguir ter o melhor preço. É impossível ela ter o melhor preço. Às vezes depende da região que está, a estrutura que tem, o quanto que ela investe em marketing, em feira, ou em... Aí existem muitas variáveis, tu tá me entendendo? Então, é nesse quesito aqui. Né? Um fator que eu vejo que é bem relevante, eu não sei quantos tem... não sei todo mundo que está aqui nesse grupo, mas hoje, falando da realidade da fábrica de porta, né, Rodrigo? A gente tem clientes que vivem só da fábrica de portas, a gente tem hoje muitas revendas abrindo também fábricas de portas, então essa leitura, quem está na região tem que fazer os dois lados, digamos, os dois lados às vezes tem mais vantagem nesse sentido, entendeu? Talvez tenha umas diferenças, às vezes o cara... o menor consegue personalizar mais, às vezes se é uma estrutura maior, quanto maior, às vezes é mais difícil personalizar, ou coisa nesse sentido, né? Então, é muito de região, é muito de estudo, tá? Normalmente, a fábrica de porta, elas se regionalizaram muito, né? É uma necessidade. Não aconselho, aí eu vou dar um aconselho de amigo, tá? Não deslumbrem vender para outros, depende da região, vender para 1.000 quilômetros, entendeu? Porque isso, a decisão que quando eu decidi lá, tudo bem que a gente já produzia perfil, então eu não ia concorrer com meus próprios clientes, mas eu fiquei um ano e pouco com uma fábrica produzindo, fazendo só o pepino. Eu decidi na época fechar devido ao transporte de vidro. A transportadora quer que não... Quanto tu vai depender de um transporte, de transportadoras, quanto mais longe tu tem um mix de transportadora, cara, ele quer isenção de avaria, então se ele quebrar o vidro, tu não vai pagar. Normalmente é sob medida, quebrou quando tá lá na obra, até tu chegar a uma outra, então ela se torna uma questão comercial praticamente inviável, tá? Ou tu tem, a não ser que tu seja uma marca muito famosa, tu consegue cobrar muito caro por isso, que nem tem uma Cinex, que tem algumas assim, que cobram muito caro, mas manda tudo em caixa de madeira, às vezes tem freta um caminhão próprio, aí tem uma série de coisas, mas numa logística normal hoje de transportadora, tu querer disponibilizar, depender de transporte, de transportadora, para transportar vidro, a porta, vamos falando da porta em si, para longe, tu pode ter algum problema. Ou tu toma todos os cuidados, tá? A gente tem, por exemplo, cliente que vende lá nossas cristaleiras, cara, os caras fazem uma caixa, eles compram capa de MDF, fazem uma caixa, enfia dentro numa caixa, daí o cara quer carregar com empilhadeira, bota isopor, bota coisa dentro, eles fazem uma coisa de cinema, as embalagens para poder transportar, para que chegue lá na ponta, tá bem. Só que isso tem um custo, tem que ser pensado. Então, às vezes, olhe muito mais próximo numa área, num raio que você consegue atender muito bem, que sempre tem muito mercado, sempre tem oportunidade, sempre tem espaço. Inove, né? Estude tendências de mercado, se antecipe, né? Então, às vezes, seja no equipamento, seja num produto novo, olhe realmente que posicionamento cada indústria está no seu produto também. Valorize o relacionamento, né, com clientes e fornecedores. Valorize. Não fique... As grandes parcerias, elas são... quando elas são boas também para os dois lados, mas valorize as parcerias, né, valorize o serviço. Demonstre o teu serviço. Se valorize.
no teu serviço. Né? Às vezes tu faz um produto de qualidade, coisa, valoriza o teu produto. Não entra na guerra, que eu falei lá do preço, o preço, cara, vai quebra todo mundo. Valoriza, às vezes, o seu produto. Eu até ia fazer depois eu vou comentar no final aqui. Valoriza realmente a coisa, valoriza o relacionamento, ética, né? Ética, compromisso, transparência com todo mundo, um dos pilares principais, né? Defenda seu preço com dados e argumentos, não com achismo. Tá? Aqui me preocupa, não sei mas é uma coisa que eu vejo, não tenho também o dado zerado, mas a gente já comentou muito isso. Tu vai pegar tanto Alternativa, outras empresas, elas têm várias linhas de perfis, mas mais grosso, mais fino, o mesmo desenho, eu tenho mais parede, menos parede. Então, o que eu vejo muito comum, pega lá um perfil, parede mais grossa custa R$100 uma barra. Aí tu tem uma parede mais fina, custa R$80. Não, o cara já pega aquele parede, mas já vende 20% mais barato a porta dele. Isso é o mais comum que eu vejo muito. Não, só que assim, tu diminuiu um componente. Às vezes o vidro é o mesmo. A mão de obra de tu produzir, normalmente, às vezes, quanto mais fino, quanto mais coisa, mais mão de obra, a qualidade ele acaba perdendo, a variação é maior, tu perde, às vezes, em qualidade. Tem muitas questões que a gente tem que pensar também no futuro, né? Quanto tempo esse produto a gente tem que... Somente no nosso medida, as garantias são meio que eternas, tá? Se tu tem um cliente bom, hoje tu trabalha para uma marcenaria, se der problema no móvel dele, lá na casa do Rodrigo, daqui a 5 anos, o Rodrigo vai ligar para ele vai lá, vai arrumar, dificilmente ele vai cobrar. Isso é uma realidade nas grandes empresas, o cara fala, tem tanto ano de garantia, mas dependendo quem é um cliente, essa garantia ela vira eterna. Para sempre. É para sempre, né? Essas garantias eles funcionam naquela indústria muito em série, faz muito volume, que aquilo realmente é pensado para durar 1 ano, 2 anos, porque o cara é barato, ele precisa vender de novo, entendeu? Mas numa coisa mais alto padrão, uma coisa mais sob medida, elas são eternas praticamente. Então, se preocupe também lá na frente. Às vezes a gente vai... Só para dar um exemplo numérico, Renan, só para dar um exemplo numérico aí para o pessoal entender o que você quis dizer com o custo é o mesmo, você está ganhando menos dinheiro. Se você tem naquela porta, né? Você compra um perfil mais grosso e você vai gastar R$100 naquela porta de custo e vai vender por 200 aquela porta. Você ganhou R$100. Se você compra um alumínio por 80 e você coloca o mesmo percentual, você vai vender por 160. Então, na primeira porta você ganhou R$100, agora você ganhou R$80. É a mesma porta. Então, talvez você ache que está ganhando dinheiro, mas como você está repassando 100% disso para o seu cliente, mantendo o percentual, em uma você ganharia R$100, na outra 80. Então, você acha que você está ganhando dinheiro. Se você não souber dessa diferença e aumentar o teu percentual, para que você ganhe R$100 ao invés de 80, você perdeu dinheiro. É isso que o Renan está tentando abrir os olhos aí de vocês, da maioria, né? Não estou falando para que tem que comprar mais caro sempre, não é isso, né? Mas prestar atenção se realmente está valendo a pena no final das contas. Tá? E sem contar que todo produto ele tem um consumo, tá? Todo produto ele tem um consumo. Eu vou pegar lá, seja uma barra, seja a porta, né, Elias? Vou pegar um sistema de correio, por exemplo. Aquela cidade lá, ela tem se aquela cidade ela consome, sei lá, 1000 kits naquela região, ou aquela região consome 1000 portas de alumínio. É uma média da região. Às vezes essa curva pode subir ou descer conforme a tendência do mercado, tá? Mas ela tem um consumo. Então,
O que eu vejo que, assim, o consumo, tu pode, mas eu barateei porque eu vou vender 30% a mais. Não, normalmente tu está vendendo a mesma quantidade de portas, 30% a menos. Porque tu barateou, não espera que só tu vai baratear um pouquinho, tu vai pegar todo o mercado do teu concorrente. Ele também vai baratear e vai junto naquele mercado. O que faz isso, às vezes, o preço médio da porta daquela região acaba caindo muito o preço médio, muitas vezes inviabilizando as operações. E às vezes, se o cara não tenha, se tu não tem um pouco dos números na mão, você vai entrar aqui no último tópico aqui, ó, aprenda a dizer não, com segurança e consistência. A gente não consegue ganhar tudo. Muitas vezes, e não precisa ficar brabo também com o cliente, porque às vezes o cara precisa ter uma experiência do outro lado também. Agora, tu tem que ter, às vezes, se tu sabe quem que ele está indo do outro lado, tu sabe que às vezes a qualidade do cara não é muito boa, ou faz uma coisa, deixa ele ir. Às vezes ele precisa ter uma experiência do outro lado para depois voltar para ti de novo. Isso tu tem que ter um monitoramento onde é que ele está indo. E não fique bravo, às vezes, com o cliente. Cara, nesse momento, isso eu consigo chegar até aqui, porque eu estou mantendo o meu padrão e tal. A decisão é do cliente. Isso acontece muito, né? A gente briga, o cliente vira uma coisa assim, que mandou fazer no... Cara, é jogo do mercado. Amanhã depois o cliente volta, às vezes volta, tem uma oportunidade, daqui a pouco é um erro teu, entendeu? Daqui a pouco o cara lá está vendendo mais barato, mas está produzindo, tem automação dentro, tem que entender o mercado, não dá para ficar no, digamos assim, no achismo, sem antes avaliar quem é quem, o que é, o que não é. Né? Muitas vezes, o que eu vejo muito, às vezes o cara volta lá naquela primeira lá, porque o outro está fazendo, eu vou fazer também. Porque aquele está fazendo, eu vou fazer também. É quando vê, está todo mundo com as operações inviáveis. Se tu vê que tu fechou um teu número, tu começou os números, tu vê que está inviável, e o outro também, daqui a pouco o cara liga pro cara. Conversa, marca uma reuniãozinha, se é possível. Vamos entender, daqui a pouco é melhor vocês conversar antes, uma vez sem brincar, do que se encontrar lá no cartório, né? Cheio de dívida, tá me entendendo? Então, tenta matar antes isso, né? É mais ou menos, né, nesse sentido aí. Maravilha. Quer comentar, compartilhar? Elias, compartilha. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Posso? Eu não sei como é que funciona exatamente no mercado de portas, mas também se atentar à questão da informalidade, né? Não entrar nessa de se enfiar em informalidade e depois é um caminho sem volta, né? Acaba sendo um caminho sem volta aí, né? Contribuir com o que foi dito aí. Verdade. E o que eu vejo mais é o pessoal que está na informalidade e joga essa diferença como benefício para o cliente. Não coloca no bolso como parte do lucro, né? Querem informar, mas joga no teu bolso, não do teu cliente. Porque se uma hora estourar, você vai precisar desse dinheiro para regularizar. Se não te pegarem, maravilha. Agora o pessoal repassa, depois tem problema e não tem o dinheiro em caixa para resolver o problema. Né? Isso acontece muito. Então, juízo aí com quem sonega demais, né? E ficar com o dinheiro, né? Dessa diferença do imposto no bolso. E não repassar. E é isso, gente. Os assuntos eram esses. Eu vou só recordando aqui que o Renan falou no começo, né? Ele montou um questionário no Word mesmo, para vocês se autoavaliarem. Não é para vocês escreverem e mandar para mim nem para o Renan, não é esse o objetivo. É um roteiro para que vocês mesmos respondam algumas coisas e façam refletir, né? Para que vocês reflitam como está a tua empresa nesse momento, tá? Então, quem quiser essa planilha, me pede. Eu não vou jogar no meu grupo, minha lista que eu tenho aqui de todos os clientes, porque muita gente nem escutou aqui, não vai saber do que se trata. Então, me peçam aqui no WhatsApp, eu mando a planilha, se quiser, e mando esse Word aí do Renan para que vocês façam a avaliação de vocês. Tá bom? Que alguém quer
falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Lá, o Renan colocou o contato dele aí para quem quiser falar direto com ele. Todo mundo está vendo no chat aí? Tá, né? Até, Rodrigo, eu me coloco à disposição, tá? Bem tranquilo. Eu acho que quem quiser me fazer alguma pergunta, alguma dica, fique bem à vontade, tá? Eu faço isso, como eu falei, a gente aprende cada vez, tá? E não estou aqui as dicas que eu dei não é para ensinar ninguém, é para nós se ajudar, na verdade. Acho que todo mundo está no mesmo barco aqui, né? Todo mundo vive nessa cadeia aqui, nessa cadeia do moveleiro que a gente está aqui. Então, todo mundo depende, vive disso, tá? Então, quanto mais a gente conseguir melhorar, também. Se alguém quiser também, tiver alguma dúvida, quiser mandar, esse aí é meu número, tá? Meu número pessoal. Maravilha. O Elias quer contribuir com alguma... Meu número pessoal, fique bem à vontade, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, uma dúvida aí, claro, dentro de uma operação mais específica, aqui a gente falou bastante no genérico, né? Porque a gente não sabia quem ia estar ou não tá. É uma primeira ideia também, né, Rodrigo? Sim. Eu sempre que o Rodrigo também quiser participar disso, tiver à disposição, quiser me convidar, estou aí para mim, para ajudar, às vezes até para ouvir, sem problema nenhum. Tá? Sim, daqui 15 dias nós vamos fazer uma dessa aqui com o Elias. Inclusive, ele quer falar alguma coisa aí, nós vamos fazer, mas nós vamos comunicar você, a Thalissa, aí, para vocês também participarem e contribuírem com a próxima. Legal, a gente até estendeu, né? Eu li agora, aqui já é 8 da noite, acho que... esticamos demais. Pode falar, Elias. Bom, só para parabenizar e agradecer aí pelas palavras aí do Renan. Eu acho que são detalhes aí de quem já passou por muita coisa, tem uma empresa hoje admirável, né? Em todos os sentidos. E fica o desafio agora de subir a régua, né? Para o próximo evento a gente fazer algo que contribua com todos, né? Já estou pensando em algum tema que não conflite, né? Que não fale do mesmo aqui, né? Que agregue aí aos companheiros. E parabenizo você, Rodrigo, por essa iniciativa, pelo evento Maxi Portas que você promove também. Essa interação, ontem a gente estava sentado na mesma mesa ali, né? Thalissa, Alex, e essa troca de informação e figurinha entre concorrentes de forma sadia é muito importante, ao meu ver. E, bom, se isso pudesse estender aos demais, eu acho que é bacana vocês terem esse relacionamento aí com os seus concorrentes, né? De maneira saudável aí, né? É isso aí. Então, eu que agradeço a todos, né? A paciência de escutar a gente. E só para vocês entenderem, pessoal, a ideia é a cada 15 dias, não sei se vai semanal, vai depender das pessoas que se interessarem, de a gente fazer um bate-papo desse aqui, talvez até mais curto um pouco, que a gente nem olhou para o horário, a gente foi tocando e talvez fazer um pouco mais né, um pouco menor aí o nosso bate-papo, mas agradecer e a gente vai se encontrar pessoalmente aí no evento em janeiro, né? Tá confirmadíssimo aí, a Joeline vem, a Alternativa vem, vamos ver se esse ano o Renan vem, né? Sei não, hein? Vamos... Que vem, não. Acho que normalmente até estava em janeiro. Janeiro. Para com as férias para a Europa todo janeiro e vem aqui uma vez, né? Não, janeiro, né? Janeiro, normalmente não sai, né? Então vem com a Thalissa para cá e com o pessoal. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Alguém quer falar alguma última coisa? Senão encerramos por aqui. Muito obrigado, então, gente. Um abraço a todos. De bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau, valeu. Obrigado. Obrigada. Tchau. Parabéns, Rô. Muito Obrigado. bom, viu? Obrigado. Dia 30 tem mais. Então tá bom. Um abraço. Abraço, gente. Tchau, Rodrigo. Um abraço, parabéns, viu? Tchau, doutora.
Obrigado por ter Tchau, vindo. obrigada. Beijo.